Fala, turma! E aí, tudo tranquilo? Pessoal, hoje eu trago esse vídeo aqui para a gente trabalhar um pouco da psicologia das operações, do nosso comportamento e como que isso aí influencia e pode melhorar os seus resultados. Eu faço uma analogia desse vídeo com o Teorema de Pareto. Ele afirmava que 80% do efeito era feito por 20% das causas. Como assim? Isso aí, mais ou menos, para a gente simplificar, significa de tudo que você faz na sua vida, que você vai ter um efeito de 100%, 80% desse efeito, você consegue chegar a ele com 20% de esforço. Entenderam? Para você conseguir esses outros 20% que falta dos 80 para chegar no 100, você deve demandar 80% de esforço. Pô, tá complicado, continuo não entendendo. Significa que para você conseguir agora no final esse detalhe, para fechar o 100%, você vai ter que se esforçar demais. E às vezes não vale a pena. Com 20% você já conseguiu 80%. Aí você pode fazer um ajuste fino, uma coisa ou outra para tentar melhorar um pouquinho, mas não ser perfeccionista ao extremo, porque o gasto de energia vai ser muito grande. E eu trago isso aí para mim também, que às vezes eu tento fazer vídeos complexos, fazer uma coisa mais detalhada, e eu faço um esforço muito grande, e o resultado principal eu não vou precisar, bastava esses 80%, entendeu? E aqui, nesse vídeo, falando sobre psicologia, eu percebo que com as opções do resultado de 100%, 80% é psicológico e 20% só é técnico, é você saber montar, você saber operar, você saber rolar. Pensa bem, quando a gente vai fazer uma venda de put, simples venda de put, uma venda coberta, quase todo mundo que opera com opções sabe fazer essas operações. Só que conforme o mercado ele se movimenta, a pessoa se enrola. Ela não tem psicológico para aguentar uma alta, não tem psicológico para aguentar uma baixa, não sabe o que fazer. A gente percebe que o fator mente ele manda muito nas opções. E eu vou trazer aqui umas operações minhas para poder contextualizar isso que eu estou falando, mostrar para vocês. Em tela eu tenho o ativo Petrobras. Essa operação aqui, ela seria mais ou menos uma Poor Man Covered Call, a venda coberta do homem pobre. Mas não é isso, tá? Eu estou mostrando aqui na tela de simulação porque, como é uma operação que está em estudo, eu estou desenvolvendo a estratégia ainda, eu prefiro não mostrar os ativos nem a forma como eu montei. Eu só quero mostrar para vocês a ideia do vídeo, que é a parte psicológica, tá? Vai ilustrar bem. Aqui eu tenho duas entradas em Petrobras. Não foi no ativo, tá? Foi com opções. No caso aqui, trabalhando opções longas. Eu fiz a primeira entrada no dia 16 e eu fiz uma segunda entrada no dia 22. Quando eu realizei essa primeira entrada aqui, Petrobras ela estava 29,68. Eu fiz uma venda coberta aqui no 32,64. Bem distante, bem conservador para não passar calor. Qual que é o risco da venda coberta? É a gente ter que entregar. E eu não queria entregar, fiz uma posição defensiva. Alguns podem falar, mas você vendeu muito longe, pegou pouco prêmio. Como eu falei, eu não estou explicando a estratégia, eu quero passar a questão psicológica, certo? E a segunda entrada, a Petrobras, ela já estava em 31,31 e eu fiz aqui uma venda coberta em 34,79. A questão é, se a gente tirar o zoom, Petrobras ela está numa tendência de alta desde 24/3 de 2023. Eu tenho aqui mais de 60% de correção a partir desse desse ponto. O gráfico ele está corrigido por dividendos, tá? Mas considerando a correção com os dividendos, eu fiz uma venda coberta num topo histórico. Pô, legal. E se o ativo continuar subindo? Se o ativo caísse, a gente não sabe o que vai acontecer. Como eu estou em uma tendência de alta, o Ibovespa está numa tendência de alta, vários ativos, a gente poderia ter um rally de alta aqui que durasse um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, um ano, eu não sei. Depois que a operação passa, é fácil a gente fazer julgamento, mas enquanto está acontecendo, você não sabe o que vai acontecer. A verdade é essa, né? E uma coisa que eu sempre falo é você realizar a operação com a tranquilidade de raciocinar com o pior resultado. Qual que era o pior resultado para mim? Era realizar essa entrega do ativo, né? A call, ela me obriga, quando eu vendo uma call, ela me obriga a entregar o ativo
e eu ia ter que fazer alguma manobra com as opções que eu estou comprado às longas. Quando eu fiz essa venda aqui, eu tinha acabado de passar por um momento corretivo, depois dessa primeira entrada, e Petrobras esticou 10%. Perceba que eu fiz a minha venda aqui, ó, 9,90%. E nesse dia, Petrobras deu uma esticada de 9%, entendeu? Se eu não tivesse tido psicológico aqui, o que poderia ter acontecido? Eu poderia ter recomprado essa call, que estava muito valorizada, prejuízo. Eu poderia rolar a operação 4 dias após ter aberto ela, aberto, fica foda esse português aqui no YouTube, né? Após ter aberto a operação, eu já ia ter que fazer uma rolagem. Aqui, quando eu abri essa posição, faltava mais ou menos 25 dias, 20, 24, alguma coisa assim. Mas faltava bastante tempo, era mais de um mês. E não é interessante você já fazer uma rolagem passado pouco tempo, porque essa opção ela tem muito extrínseco. Eu ia rolar, não ia pegar um preço tão bom, enfim, né? Não era o momento ideal. E como eu estava tranquilo em relação ao que poderia acontecer, eu falei, cara, não tem o que fazer. Agora é esperar. Se por acaso o preço passar esse strike, eu tenho margem para ele passar um pouco e eu conseguir rolar ainda no lucro. Até uns 10% eu consigo rolar no 0 a 0, mesmo rolando aqui nesse strike, sem mudar o strike, na esperança de um movimento corretivo. Mas como eu não deixei o psicológico ele abalar a operação, eu não deixei ele intervir, eu segurei a posição e olha o que a Petrobras fez. Aqui, querendo ou não, no curto prazo ela iniciou uma tendência de baixa. Então tá aqui, ó, topos e fundos descendentes. Se a gente colocar um canalzinho de baixa aqui, fica bem nítido. Ah, tá no curto prazo? Tá no curto prazo, mas isso aqui é uma tendência de baixa no curto prazo, ponto final. Eu não tenho rompimento do topo anterior aqui, até teve uma tentativa, mas ela continua afundando. Então aqui nesse curto prazo, beleza, essa opção agora faltam 10 dias úteis para o vencimento, essa venda foi em julho, para vencimento de julho, né? Ela já está bem desvalorizada, eu já estou com uma ordem de recompra em 3 centavos, o que vai me dar um lucro aí de 90%. Poderia ter seguido o princípio de Pareto aqui, ter saído com lucro de 80%. Eu não sei se chegou ainda, mas eu coloquei para a estratégia de sair com lucro de 90% ou deixar ir até o final para ver. Essa foi minha forma de operar. Mas considerando o princípio de Pareto, poderia ter feito com 80%. Talvez 80% vai estar em 5 centavos. Não sei, depois tem que fazer as contas, eu vou até refletir sobre isso aí. Já consegui um bom lucro, né? Mesmo que seja 80%. Essa segunda entrada aqui, que eu fiz da mesma forma, e raciocinando com o mesmo psicológico, vendendo lá em cima, a partir desse ponto eu já dei a sorte. E o mercado fez o quê? Ele foi para baixo, ele fez o que eu queria. Eu queria que ele caísse ou andar de lado. E ele iniciou essa tendência de baixa no curto prazo. Da mesma forma, essa opção que estava lançada aqui, eu já recomprei a mesma, coloquei o preço de compra de 3 centavos novamente, consegui encerrar com 90% de lucro. Tudo o quê? Psicológico. Aqui estava mais tranquilo, né? Essa primeira entrada aqui que estava um pouquinho mais... Estava dando um pouco mais de medo, por causa que o preço ele estava se aproximando bastante. Agora, na situação atual, eu já estou bem confortável, faltam 10 dias para o exercício, e Petrobras, nesse momento, ela está a quase 10% do meu strike. Eu tenho aí uma margem de quase 10% de alta para ela alcançar o meu strike e ainda eu vou ter muita possibilidade de rolagem, tá? Esse aqui foi um exemplo de controle de emocional. As opções, galera, o emocional ele manda muito, porque a gente acaba de montar a operação e fica naquela ansiedade de mexer, naquela ansiedade de mudar, com medo, e acaba que você perde muita oportunidade, né? Se eu tivesse encerrado essa operação aqui, eu ia ter uma dor de corno danada. Eu recomprei ela, cara, e olha quanto que ela tá valendo aqui agora. Entendeu? Caiu muito. Vou até abrir aqui para vocês, para a gente ver o gráfico dessa opção, né? No dia 21, no dia 16, que foi quando eu abri, e quanto que ela tá hoje. Então tá aqui, ó, a opção ela é a PETRG37, Strike 3254. No dia 16, quando eu abri, vamos pegar um preço aproximado aqui, ela variou entre 45 centavos e 33 centavos. Se eu não me engano, eu peguei essa opção aqui por 36 centavos, tá? Aquele pico, ela estava com 1,12
quase 300% eu ia pagar em cima, né, de variação, ó, dá pra gente ver aqui, ó, 224%, e hoje ela tá quanto? 9 centavos. Olha só, vamos pegar aqui 36 aqui. Ó, tá dando 74%, tá quase no princípio de Pareto. Vamos ver quanto que vai ser aqui, considerando, ó, 7 centavos. Eu já posso editar ali a minha ordem. Se eu fosse raciocinar aqui com o princípio de Pareto, vender 7 centavos eu estaria com 80% de lucro. Também é um bom valor, vou estudar isso aí, que talvez seja um negócio mais interessante e eu não perca tanta oportunidade. Mas o ponto é, deixei o mercado andar, controlei o meu emocional e a operação está me dando um bom lucro. Tá? Isso aqui, tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. Essa operação, essa primeira entrada é a mesma operação as duas, só que com pontos diferentes, né? Essa aqui ela estava com 330 dias quando eu montei a operação, e essa segunda aqui ela era uma operação para mais ou menos 250 dias, 260, alguma coisa assim. Ambas as operações elas faltam praticamente aí. Essa aqui falta um ano, essa aqui falta pouco mais de um ano. Tem muita coisa para fazer, eu tenho que trabalhar esse preço, tá? E aqui eu passo para a Bova, que foi uma situação, aqui é do Projeto Zulu, não tem nada a ver com aquela outra estratégia, mas o controle psicológico aqui ele entra da mesma forma. Aqui em azul foi o preço do ativo no dia que eu fiz a entrada do Projeto Zulu, essa última venda de put, que foi no dia 16 de junho, para o vencimento de julho. O ativo ele estava em 115,6, não está aparecendo aqui, mas é isso. E eu vendi no 115, strike exatamente inferior ali ao preço spot. A partir daqui, olha que engraçado a movimentação do ativo, me lembrou muito uma média móvel. Meu strike vendido aqui. O preço, ó, ele ficou orbitando ao redor do meu strike. Aqui eu estava no lucro, o ativo subiu, é uma venda de put, a minha put desvalorizou. Aqui eu já estava no prejuízo, a minha put valorizou muito porque o ativo caiu. Aqui eu já estava num lucro gigantesco. E aqui eu já estava no prejuízo de novo, e agora eu já estou no lucro de novo. Aí muita gente pode pensar assim, mas você perdeu dinheiro, porque eu poderia ter encerrado aqui, ter vendido de novo aqui, aí eu poderia ter encerrado aqui, ter vendido de novo aqui, e agora poderia estar cogitando encerrar? Sim, poderia. Só que como que eu ia saber que ia acontecer tudo isso aqui? A gente não sabe. Foi o que eu falei anteriormente. Quando você olha o gráfico à direita do ponto, né, olhando para o futuro, é uma coisa. Quando eu olho à esquerda, olhando para o passado, é outra. O passado é fácil, já aconteceu, eu estou vendo. Agora o futuro eu não sei o que vai acontecer. Entenderam? Eu poderia ter encerrado essa operação aqui, eu ia ter que recomprar minha opção desvalorizada, ia ter lucro, sim, e o ativo ele ter subido, ter ido embora. Então eu estaria com um lucro menor do que se eu tivesse ficado quieto. Entendeu? E aqui eu poderia vender novamente, colocar um lucro no bolso e o ativo caísse mais, aí pô, eu poderia ter vendido mais embaixo. Então o projeto Zulu ele é bem tranquilo nesse ponto. Né? A gente não fica mexendo muito, deixa as coisas acontecer, não se incomoda com a variação do mercado, não preciso ficar com time. O propósito do projeto é esse. O controle emocional aqui com o Zulu, eu já acostumei, isso aqui não me incomoda. O pior que pode acontecer vai ser eu assumir o ativo, eu estou preparado para isso. Nessa operação de Petri, eu passei um calor aqui, confesso para vocês, né? Fiquei com aquele sentimento. Essa operação aqui eu tenho que estar monitorando, tenho que estar cuidando. O bom é que dá para usar o TradingView, mesmo na parte grátis, e o alarme dele funciona mesmo estando fora do site, diferente do Profit que eu tenho que estar aberto. Aí eu já coloquei o alarme lá no 3254, quando chegar lá, chega um e-mail e chega um SMS no celular. Isso aí ajuda muito, né? Se eu precisar tomar qualquer tipo de defesa quanto a essas posições aqui. Mas era isso aí que eu queria mostrar para vocês, pessoal. É essa questão, vídeo simples, tá? Mas é a questão do controle emocional, é a questão de você estar preparado para o que pode acontecer e ficar tranquilo durante a movimentação. Dê tempo para o ativo se movimentar que vocês vão ser felizes, tá? Quando a gente tenta se antecipar e toma medidas, algumas vezes vocês vão ser muito felizes. Falar, pô, acertei, ainda bem que eu fiz. Mas na maioria das vezes vai dar ruim. O mercado ele movimenta, parece que é igual quando você vende o ativo e ele sobe mais. Ou quando você compra e ele cai mais.
O mercado é desse jeito. Então, cabe a gente, após a avaliação de escolha de entrada, esperar. Entendeu? Avaliem bem isso aí e o operacional de vocês vai melhorar, tá certo? Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu!